Quero convidar os irmãos a abrir as Escrituras no livro de 2 Reis, capítulo 7. Vamos ler todo o capítulo 7. Quando a gente fala todo o capítulo, você fala, nossa, 240 versículos. São só 20 versículos, uma leitura breve. Rogério, muito obrigado, Deus abençoe a tua vida. Para que o radiador do pregador não esquente. Aqui uma aguinha. Todos abriram, 2 Reis, capítulo 7. Vamos ler todo o capítulo. E assim diz a palavra do Senhor. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo, ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns aos outros, uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Eu queria pedir para a igreja repetir. Este dia é dia de boas novas. Aleluia! Seremos tidos por culpados, melhor dizendo, e nós não nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os Círios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, ou seja, com muita fome. Por isso saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela.
Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus. O que falou quando o rei descera a ele? Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Queridos, vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da limitação do teu servo, Pai, do meu pouco conhecimento, ó Deus, eu disponho meu coração, a minha voz, Senhor, o meu corpo, diante desse povo, diante da tua igreja, diante das pessoas, Pai, que estão assistindo por redes sociais ou que vão acompanhar em um outro dia. Em nome de Jesus, Pai, que eu seja bênção, que o Senhor fale ao coração desse povo e não a minha voz. Em nome de Jesus é a minha oração. Queridos, primeiramente, boa noite a toda a igreja. Quero desejar a paz do Senhor a todos. Quero cumprimentar a todos vocês, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Essa passagem, essa referência bíblica de 2 Reis, é muito conhecida. É um momento de um período de extrema dificuldade para o povo de Deus. Samaria estava sitiada. O povo de Israel, o povo de Deus, sitiado, cercado pelo exército sírio. Reinava a fome. Momentos de dificuldade. Ano de 2020 que entrou, e nós escutamos, vai ser o ano da bênção, vai ser um ano muito bom para a minha empresa, vai ser um ano muito bom para a minha fazenda, vai ser um ano muito bom aqui na igreja. Só que eu quero convidar a igreja a voltar à sua Bíblia, que eu espero que esteja aberta. Se não está, abra novamente, em nome de Jesus. No mesmo livro de 2 Reis, no capítulo 6. Vamos ler no capítulo 6, os versos 24 e 25 somente. Se tiver a projeção, por gentileza. 2 Reis 6, 24 e 25 diz assim: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, o rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata.
e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Queridos, isso aqui era muito dinheiro para a época. Muito dinheiro. O rei Ben-Hadad, o rei sírio, ele fez isso após ele ser abençoado e o exército dele ser perdoado. Mesmo diante de uma captura pelo povo de Israel. Ele fez isso. O exército foi perdoado, depois de ser capturado, prisioneiro. O profeta falou, libera, manda embora. E o rei falou, é essa a palavra do Senhor? É, mandou embora. Mandou embora, deu de comer, deu de beber, deu animais, manda embora. O exército sírio voltou para o rei deles. E o rei deles mandou fazer isso. Sitiou Samaria. Então a gente conhece aquela máxima onde a oferta está pouca, a procura está muita, o que acontece com o preço? 80 ciclos de prata é muito dinheiro. Por cabeças de jumento. Isso era para alimentar o povo. De modo que a crise era terrível para o povo de Deus nessa época. Samaria sitiada pelo exército, não havia um mínimo de alimento para o povo que estava fazendo qualquer coisa para sobreviver. Aí você fala assim, nossa, Júlio, estava até vendendo o corpo, estava se prostituindo. Não, isso a Bíblia nem fala. Eu penso. Porque isso é pequeno. Quero convidar os irmãos no capítulo 6 ainda, por gentileza, se for possível projetar. Projeta aí o capítulo 6, do verso 26 ao verso 29. Vamos fazer uma pequena leitura para a gente ver e ter a noção do que se passava em Samaria naquela época. Verso 26 diz assim, um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro, majestade. O rei respondeu, se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele, o rei, perguntou, qual é o problema? Ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. Queridos, se atentem aqui, o verso 29, na primeira parte. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Será que a prostituição era maior? Mais escandalizante? Mais terrível? Mais aterrorizante? O canibalismo estava presente. E a outra foi malandra, né? Porque falou, não, amanhã a gente come o meu. Aí pegou dela e escondeu. O próprio rei de Israel estava apavorado. Porque a mulher contou isso para ele, né? Tipo assim, Senhor, me ajuda. Vamos julgar essa causa aqui, né? Porque agora eu quero comer o pedaço da coxinha do filho dela. O rei ficou escandalizado com aquilo. O próprio rei. Vamos ler o verso 30? Se puder projetar. 2 Reis, capítulo 6, verso 30. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Alguém sabe o que simboliza isso? Rasgar as próprias vestes. E por baixo tinha roupa, pano de saco, que foi visto, porque ele estava no alto da muralha. Então quem está embaixo, vê. O próprio rei estava escandalizado, não sabia o que fazia. Olha que ponto o meu povo chegou. Canibalismo, para sobreviver. Porque não tinha alimento, não tinha água. Os animais estavam morrendo. Quando a gente passa por crises, muitas vezes a gente revela quem realmente somos. Por crises extremas, como Israel estava passando. Essas crises, em todos os aspectos das nossas vidas, qualquer um, nos mostram sentimentos e reações inesperadas que nós temos.
Eu estou nesse rol, viu, gente? Eu estou nesse rol aqui desse povo. Quando você aperta, quando você pressiona. Então a gente é surpreendido por dificuldades, por dias de crise, quando tudo parece que acabou. Não tem saída. Tudo está perdido. Vamos usar no tempo de hoje? Eu estou desempregado há muito tempo. Não tenho como trazer a comida para dentro da minha casa. Eu não tenho como sustentar minha família. Meu filho pede de comer. Eu não tenho como. Doenças incuráveis. Entendam a palavra incuráveis, entre aspas, porque para mim nada é incurável. O câncer tem cura. Na mão do nosso Deus. A AIDS tem cura. Na mão do nosso Deus. Amém, igreja? Aleluia. Mas está com doenças incuráveis. Nós estamos diante de uma pandemia que está sendo julgada nos últimos anos, 100 anos talvez. É a terceira pandemia. É a terceira epidemia mundial. Está sendo julgada a pior delas. Que é a pandemia do coronavírus, a Covid-19. A vacina está chegando, queridos. A vacina vai chegar. E nós vamos ficar livres dessas máscaras. Nós vamos poder esboçar o nosso sorriso. A nossa alegria de poder servir a Deus. Porque nós temos um Deus. Mas você está diante de uma pandemia. De uma tristeza. De um momento incomum. Júlio, meu negócio quebrou. A pandemia fez meu negócio quebrar. Atrasou o meu curso. Atrasou o meu Enem. Mas adiantou a formatura do Rafa. A pandemia veio para nos mostrar e para nos ensinar muita coisa. Como acontecia aqui nessas circunstâncias, em Samaria, com o povo de Deus. Então a gente precisa refletir quem nós somos diante de crises nas nossas vidas. Crise financeira, crise conjugal, crise de relacionamento entre pais e filhos, genro com sogra, terrível. É uma crise, está instalada? Está. Bora ver o que a gente faz? Eu quero voltar ao texto inicial, queridos, para refletir com a igreja a 4 personagens ou grupos de personagens dessa leitura. Nós temos o rei, aqui nesse texto não foi mencionado, mas lá no capítulo 13, nós temos contando que o rei Jorão foi ungido rei. Ele foi ungido rei, capítulo 3, melhor dizendo. 2 Reis, capítulo 3, ele foi ungido rei. O rei aqui era o rei Jorão. O segundo personagem é o profeta. Alguém sabe dizer quem era esse profeta? Um crente aí sabe dizer quem é o profeta? Ou o profeta? Eliseu. Era o profeta Eliseu. Eliseu profetizou durante o reinado de Jorão. Se bem que foi um reinado curto. A Bíblia fala, se eu não estou enganado, 5 a 6 anos. Nós temos um outro personagem aqui, que era o capitão. Algumas traduções, algumas versões da Bíblia diz o oficial do rei. Em quem o rei se apoiava. Então o rei não era crente, porque se ele fosse crente, ele não se apoiava em homens, ele se apoiava em Deus. Mas nós temos o terceiro personagem, o capitão. A Bíblia não fala o nome dele. E nós temos um grupo que representa mais um personagem, que são os 4 leprosos. Eu quero comentar com os irmãos aqui, brevemente, para a gente não se estender. No capítulo 6, verso 30 e 31,
E também, lá no capítulo 7, no verso 12, nós vemos a manifestação desse personagem que é o rei Jorão. Vamos ler? Capítulo 6, verso 30. Diz assim, o 30 e o 31. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Agora vamos adiantar um pouquinho. Capítulo 7, no verso 12, diz assim: levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Aí eu pergunto para você, nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, a sua empresa caiu, a produção, você como professor está dando aula de maneira online, tudo melhorou, tudo transformou e muita coisa não melhorou, foi piorar. E você ganhando menos e trabalhando mais para tentar manter. O marido ou a esposa sai de casa, mais tempo fora de casa, ou ao contrário, os dois dentro de casa o tempo todo, trabalhando de home office. E aí aquela convivência que eram apenas, vamos tirar, nós temos 24 horas no dia, nós ficamos acordados em torno de 16 a 18 horas, vocês conviviam umas 4 horas, né? Porque o marido saía de casa, a mulher também e tal. Aí quando chegava à noite, tal, depois de 20 horas, ou 18, 19 horas, até a hora de mimir, umas 4 horas vocês conviviam. Agora são 18 horas juntos. Olha a crise instalada, né, Cristian? Aí o marido tendo que fazer o papá para ele, para os neném, e a mulher trabalha fora, porque a empresa dela não fechou. Aí ele tem que fazer o gagal, né? Almocinho, jantinha. Aí a mulher chega cansada, braba igual uma cascavel. Está a crise instalada de novo. Então são vários exemplos em que a gente vê a nossa vida sitiada pelo exército sírio. E aí? Você fica nervoso, você se sente incapaz como rei? Você coloca a culpa dos erros e dos fracassos em outras pessoas? Mas foi você culpada. Você não tirou o frango ontem. Eu não sabia que era para fazer frango ontem. Ameaça, esbraveja como rei. Essa é a nossa atitude, queridos. Gente, eu não tenho o poder, tá? Porque eu não sou Deus, de ler as mentes, mas eu tenho certeza que está passando muita coisa aí, igualzinho que eu estou falando, na mente de algumas pessoas. Porque é isso que nós estamos vivendo. É isso que nós vivemos de março, abril, maio, quando a quarentena estava fumando, explodindo. Nós segregados, reféns dentro da nossa casa. Olha o que o rei chegou a fazer, desconfiou de tudo. De tão pirado, de tão bolado que a cabeça dele estava. Os leprosos chegaram com a notícia, o arraial lá, o povo deixou tudo para trás. Muita comida boa, pão de queijo, café, até agora o café está quente, vamos lá. O rei, não. Isso aí é treta. Isso é armadilha. Aí eu vou falar da arapuca. Alguém conhece? Arapuca, para pegar passarinho. Isso é arapuca, é armadilha. Até que alguém inteligente, possivelmente eu imagino que esse que falou aqui, devia ser um dos oficiais, né? Então, no verso 13,
2 Reis, capítulo 7, verso 13. Então, um dos seus servos respondeu e disse, esse aqui imagino que devia ser um dos oficiais dele, algum dos que eram da infantaria, né, que pensou direitinho, falou, peraí, vamos mandar uns espias lá, mandar mensageiro, que se morrer, morre só esse. Já morreram tantos. Vamos pegar os 5 cavalos que nós ainda temos e manda esse povo lá, né, e faz uma patrulha em volta. Está limpo? A gente entra e aproveita do que está lá. É o que eles chamam em guerras de despojos. E assim foi feito. Júlia, e aí? Em dias difíceis, como esses narrados no texto, como eu aqui exemplifiquei, de maneira lúdica, nada adianta a gente apenas tentar encontrar um culpado. Foi o Bolsonaro. Foi a China. Foi a Rússia. Foi o morcego. Foi Adão e Eva lá no Éden. Você quer achar um culpado? É preciso a gente encontrar soluções viáveis, práticas, que vão resolver o problema. Não fazer como o rei. Muitas vezes, nós, e o Júlio está incluído, nós somos reis. Rei das nossas situações, rei das nossas circunstâncias difíceis, rei das nossas cidades sitiadas. E aí a gente é soberbo, aí a gente decide tudo de maneira soberana, sozinho. Eu mando. Tem para você que não. Então não adianta culpar ninguém à nossa volta. Ameaçar, esbravejar. É preciso a gente encontrar a saída para a crise, resolver o problema no dia mau. Porque cada dia tem o seu mal. Cada dia tem a sua circunstância. Cada dia tem a sua Samaria sitiada. Amém? Então, lição. Desse personagem, o rei Jorão. Não seja como o rei Jorão na hora da crise. Amém? Eu quero trazer aqui um segundo personagem, que é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, conforme a gente já sabe, a Bíblia nos traz, foi discípulo do profeta Elias, ungido, recebeu porção dobrada do profeta Elias, realizou mais, digamos, milagres, mais curas, mais prodígios do que o próprio profeta Elias. Homem de Deus. Vamos ler só o verso 1? A igreja pode ler o verso 1 para mim escutar? 2 Reis 7, verso 1. Vamos ler. Eu vou ler para os irmãos, para não ter nem que mexer aí. Segundo Reis, capítulo 6, verso 25. Nós já lemos, eu vou colocar só para os irmãos dar uma lembrada. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. O que o profeta estava anunciando? Porque isso aqui é um anúncio. Não aconteceu ainda não. O profeta estava anunciando que dar-se-á, vai acontecer, vocês queiram ou não, um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Um ciclo. E 2 de cevada, também por um ciclo. Isso aqui significa bênção. Isso aqui significa
Fim da crise. Bom, qual é a curiosidade aqui desse personagem, do profeta? Irmãos, ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor. E aí ele anunciou a bênção. Manhã, mais ou menos nesse mesmo horário, nós vamos ter aqui na porta de Samaria o que é que nós estamos precisando? Alimento. Vai ter farinha e vai ter cevada por 1 conto. O profeta trouxe a palavra, ele anunciou a palavra de Deus, porque nessa época nem a Torá, que hoje é o nosso Antigo Testamento, ela existia. A palavra era anunciada, era dita, era profetizada. A mensagem do Senhor era que haveria um tempo de bênção e fartura. O que o profeta fez? Anunciou. Aí eu vos pergunto a todos: você é profeta na hora da crise? Ou você olha só para o umbigo? Só para a sua dor? Estou com pouco combustível no carro, e como eu estou em crise financeira, eu estou motorista nota 10. Para no posto, põe 10 conto. De tarde, põe mais 10 conto. Aí eu venho para o culto. Aí chega aqui no culto, só tem o meu carro por algum motivo aqui na porta. E alguém precisa de uma carona ou de um deslocamento rápido para o hospital. Aí eu, peraí. E agora? Seu carro é seu ou ele é para servir ao Senhor? Eu tenho que levar a dona Sureia, está passando mal lá, o Ricarte está sem carro aqui na igreja. Tem que correr com ela para o hospital. E o hospital mais próximo vai consumir meu combustível quase que todo, eu vou ter que desembolsar mais 10, que eu nem tenho. E aí eu vou ter que deixar o carro lá, né? Porque como é que eu volto para casa? Estou pondo vocês para pensar, gente. Ou, não, eu não sou profeta não, Júlio, nem sei o que é isso. Se é de comer ou é de passar no cabelo. Profetizar na vida de alguém, o que é isso? Vamos analisar juntos, queridos. Você abençoa o seu povo. Júlio, eu não sou profeta, não tem povo ao meu redor. Tá, vou te provar que você tem muitos ao seu redor. Meu amigo Christian, preocupa não, vou chamar você aqui no altar não. Meu amigo Christian tem esposa e 2 filhos. Isso é uma família, né? Não é família? Família. O Irã tem esposa. Benção pura, irmã Vera. Isso é família, né? Você trabalha, irmão? Trabalha, né? Vocês congregam em alguma igreja? Congrega, né? Senão ninguém estaria aqui. Tem muita gente em volta de você. Tem muitos ciclos de pessoas em torno de você. Esse é o seu povo. Esse é o povo para quem você vai pregar, que você vai anunciar da palavra, que você vai anunciar a bênção, mesmo contra a maré. A cidade está sitiada, Júlio, eu vou falar isso? Vai. O Senhor está mandando falar? Então fala. Colegas de escola, colega de faculdade. Difícil remar contra a maré? Meu irmão Paulo Henrique, está ali fora na porta, abençoando a igreja ali no Ministério de Boas-Vindas. Ele que o diga. O Flávio, cadê o Flávio? O Flávio não está aqui. Você está num lago pescando, num caiaque, todo atleta, de repente o vento vem, a marola começa a subir. E aí, você está longe da margem. Menino tem que ter braço para chegar. Para o caiaque não virar e desperdiçar os peixes, as iscas, o equipamento. Queridos,
Você abençoa o seu povo anunciando a palavra, anunciando bênçãos na vida deles. Seu povo é esse povo que eu acabei de citar. Dos ciclos que estão em tua volta. E Deus falou assim para você: Júlio, liga lá para Carmen. Passa uma mensagem para o Federico. Dá um alô para o Rogério Naves. Você falou: sim, senhor, sim, senhor. Senhor, eu vou fazer. A hora que eu chegar lá em casa. A hora que eu chegar lá em casa, eu não lembrei nem o que aconteceu. Não lembro nem do que eu almocei hoje. Para o que você está fazendo, querido, e ora. E passa a mensagem. E liga. É essa hora que você está profetizando na vida de alguém. É nessa hora que você está anunciando a palavra de Deus. WhatsApp, Instagram, TikTok, não é só para a gente se divertir, embora sejam muito bons para isso, né? Você liga e marca. Vou ficar só 15 minutos aqui. Aí você está lá na mesma posição depois de 3 horas. Rede social também ajuda a gente a abençoar pessoas. Eu te pergunto, você avisa sobre consequências da incredulidade para alguém? O que é isso, Júlio? Vou falar uma palavra aqui que ela é difícil para a gente aceitar. Confronto. Você confronta as pessoas com Jesus? Fala assim: irmão, está errado. Fumar maconha não é de Deus. Irmão, está errado. Prostituição não é de Jesus. Isso é pecado. Trair a esposa, misericórdia. Com seus colegas de trabalho. Faculdade, qualquer outro ciclo. Você confronta? A Bíblia diz que isso é errado, irmão. O mundo faz, todo mundo faz. Nós não somos todo mundo. Nós somos um povo santo, escolhido do Senhor. Separado. Você confronta? Como o profeta confrontou o capitão aqui, algumas traduções falam oficial do rei, em quem o rei se apoiava. Vocês lembram o que aconteceu com ele no final? A gente tem que avisar das consequências do pecado, da incredulidade. Não creio. Seja profeta. A lição desse personagem: seja profeta na vida do seu povo, de quem te rodeia, de quem está diante de você. Amém? Um outro personagem que nós temos aqui, eu quero compartilhar com os irmãos, já partindo para o final, é esse capitão, esse oficial do rei. No verso 2 aqui do capítulo 7, diz assim: porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? O profeta fala. A boca de Deus anuncia. E o profeta fala: duvido desse negócio. Isso tem não vai acontecer, não. Aí o profeta dá o confronto. O profeta fala para ele. A segunda parte do versículo. Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E a gente vê ao final, nos versos finais, que ele foi atropelado, pisoteado pelo povo. Aqui eu imagino, queridos, que no momento que falou assim: nós temos comida aqui dentro da cidade, como ele era o oficial do rei, responsável por guardar a portaria, guardar a entrada da fortaleza, ele não deu conta, né, de falar assim: ó, espera aí, apitou e não adiantou apitar, engoliu o apito, porque foi atropelado. Porque estavam famintos. Todo mundo querendo chegar na comida primeiro, na água, nos despojos que foram saqueados do arraial do exército sírio. Bom, a gente normalmente, quando a gente age
como o capitão em dias de tormenta, em dias de Samaria sitiada? A gente, agindo como capitão, a gente acha que a gente sabe tudo. Militar. Eu sou militar. Eu passei por isso. 12 anos. 12. 11. 11 anos. E depois de ser militar, fui para uma outra força policial, em Brasília. Que apesar de ser uma força civil, tinha uma doutrina militar nos ensinamentos e nos cursos. E eu fiz muitos cursos dentro dessa força policial. Polícia Civil de Brasília. E eu sei que o militar age dessa forma. Ah, então ele está certo, Júlio? Tá não. Tá não, porque eu me converti, eu ainda era policial. Eu via como muitas coisas erradas estavam erradas conforme as Escrituras, a palavra do Senhor. Bom, nós pensamos que somos fortes, indestrutíveis, inabaláveis. A gente duvida, inclusive, da palavra de Deus. E eu, Júlio? Não está aqui na Bíblia. Mas eu lendo esse texto, 2, 3 capítulos para trás e mais uns 2 para frente, lendo esses textos, eu julgo que a pior das atitudes que a gente pode tomar é duvidar da palavra do Senhor. É duvidar quando um profeta, um pastor, ou o que está escrito aqui na Bíblia, você falar, não, está errado. Se não existiu, não. Isso é um livro histórico, como eu já ouvi. Eu peço pela misericórdia do Senhor para as pessoas que dizem assim, e que pensam assim. Hoje a Corália falou de um texto bastante interessante. Ela estava falando a respeito do choro de Jesus. E durante o processo de exposição dela, ela mencionou Ezequiel, lá no capítulo 33, não me recordo o versículo, falhou aqui agora, versículo. Ela falou a respeito de que o Senhor não quer a morte dos perversos. Mas Ele quer que o perverso se arrependa, se converta. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Foi anunciado lá atrás por Ezequiel. Deus não quer que o perverso morra. Ele quer que o perverso viva e se converta. Mas o coração é tão duro. É tão podre. A carne é tão contaminada que muitos, Deus não pode proteger. Pegar o capitão e tirar ele com a mão assim, né? E fez sair voando ao ar, como Jesus andou sobre as águas. Ou proteger esse capitão. Deus não quer que o perverso morra. Mas o perverso se coloca numa situação de morte. Como esse capitão se colocou. Hoje existem muitos capitães. Dentro de casa, os relacionamentos familiares, dentro da igreja, desde os membros que estão recém-convertidos chegando na igreja, até os cargos de liderança de ministérios. Tem muitos capitães. No meu trabalho, na minha faculdade, Júlio, você está falando, eu estou lembrando do fulano. Olha primeiro para o seu coração. Olha primeiro para o seu coração. Eu sou um capitão desse, capitão do mato, dos infernos. Olha primeiro para o seu coração, não acusa ninguém. Mas eu estou dizendo, existem muitos capitães hoje que mandam, desmandam, pensando que são a autoridade suprema das próprias vidas. E não são. Não são os donos da verdade. Então, ninguém é maior do que o Senhor dos exércitos. Amém? Ninguém é maior do que o Senhor dos exércitos. Deixa Deus
o Jeová, o Deus Altíssimo, ser o general da sua vida. Não seja como um capitão, um reles oficial do rei. Eu mando e desmando. Aqui eu faço, eu prendo, eu arrebento. Tá, faz, prende, arrebenta. Mas não duvide da palavra do Senhor, não. O capitão do texto, tá? Esse oficial do rei, ele perdeu uma oportunidade ímpar, única, de experimentar, sabe o que, queridos? A providência divina. De onde que alguém ia imaginar que o exército que estava sitiando a cidade, cercando a cidade, com armamento bélico, cavalo, homens treinados. Quem ia pensar que esse exército saiu correndo, fugido e largou tudo para trás? Ninguém. O capitão não ouviu a palavra do Senhor, ele não ouviu o que o profeta disse e perdeu a providência divina na vida dele. A lição desse personagem, Júlio, conta para nós. Será que é preciso dizer? Não seja como um capitão na hora da crise. Seja humilde. Nós, militares, nossa, Júlio, você se inclui nisso? Sim. A gente aprende. A gente aprende a ser arrogante. A gente aprende. Pela força, eu me justifico pelo meu trabalho, pelo meu labor, pelo que eu fazia. Para não morrer. Porque numa abordagem, você tem que mostrar a sua força. E a força, normalmente, ela está aqui ou aqui. Eu não tenho que chegar e falar assim, Dona Beth, por gentileza, a senhora desce do veículo? Não. Eu já chego apontando a arma na cara dela, desce, desliga o veículo, abre a porta, mão no volante, para ela sentir que a polícia está ali. Enquanto isso, o meu companheiro tem um na frente do carro e outro de lado, ela não tem para onde escapar. Todo mundo com a arma apontada para ela. Polícia é muito arrogante e tal, mas esse é o nosso trabalho. E normalmente muitos militares confundem as coisas e acabam sendo arrogantes. Não sabem abordar da maneira que, sim, pronto, eu desarmei o cidadão, Dona Beth obedeceu, desceu do carro, todo mundo abaixa as armas e vamos dialogar. No final da apreensão, no final da abordagem, Dona Beth, muito obrigado até logo, por ter cooperado com a Polícia Militar. Bom dia. Bora. Muitos não fazem isso. E aí a gente acaba levando uma fama muito ruim, muito mal. Então não sejam arrogantes como o capitão. Tenham a humildade de ouvir a palavra do Senhor. Quando esse Senhor falar, em alguns momentos, até uma das minhas filhas me perguntou isso uma vez. Apesar que elas estou profetizando na vida delas. Ainda não são crentes, ainda não conhecem a Jesus. Mas alguém, e uma delas me perguntou isso a mim, como assim ouvir a palavra de Deus? Ouve a palavra de Deus de quem? Eu vou dar alguns exemplos, tá, irmãos? Uma rádio gospel ligada com um profeta falando, um pastor. Uma música que você gosta. Aí ela te remete para a Bíblia, você vem cá. Irmãos, se você orar e não abrir isso aqui como um livro histórico, Deus vai falar com você, tá bom? Se você orar e abrir isso aqui, não vendo um livro histórico, olhando para isso aqui como uma palavra do Senhor, Deus vai falar com você. Amém? Por último, vamos finalizar. O quarto personagem, que é esse grupo de leprosos. A palavra do Senhor, eu até busquei em mais outras duas traduções, ela não menciona nomes. Ela não fala José, Mané, Júlio, Irã. É 4 leprosos. Vamos ler para a gente recordar? 2 Reis, no capítulo 7, olha só, do verso 3 ao verso 9. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade,
há fome na cidade, e morremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Vamos ler só até aqui? Eles estavam à porta da cidade de Samaria. Pensa bem a vida miserável que esses homens estavam. Debaixo de sol e chuva, enrolados, muitas das vezes, né, naquela época, para esconder as feridas, esconder as úlceras, em trapos. É o que o profeta Elias chamava de trapo de imundície. Tá? Quando vocês escutarem a expressão trapo de imundície, é esse trapo que enrolava os leprosos. Olha a condição desses homens. Na porta da cidade, nem dentro da cidade para ficar protegido dos lobos, dos ataques de animais noturnos. Eles podiam. Estavam fora da cidade de Samaria. Eles reconheceram a condição deles. Queridos, a Bíblia, na Bíblia, a lepra, ela é um símbolo de... Obrigado, Irã. Todo mundo ouviu. É porque você está de máscara. Gente, na Bíblia, quando falar lepra, é símbolo de pecado. Amém? Então está lá 4 leprosos. Júlio, aonde é que está a beleza, a formosura, ou sei lá o quê, os defeitos, os erros, as características desses 4 personagens? Queridos, o texto nos mostra aqui, nos relata que esses leprosos foram usados por Deus para salvar Samaria. Salvar o povo de Israel que estava sitiado pelo exército sírio. Amém? Amém por isso? Concordamos nisso? A gente pode ter o mesmo comportamento, as mesmas atitudes que os 4 leprosos tiveram. No momento de crise, você reconhece que você é pecador, condenado à morte? Ou não? Senhor, como é que o Senhor faz isso comigo? Eu que dizimo no dia certinho, não deixo passar nem meia hora. Faço tudo que o Senhor manda, visito as viúvas, carrego meu irmão para ir para a igreja para voltar, faço compra, distribuo, dou cesta básica, aí você começa na justiça própria. Ou não, você reconhece que você é pecador condenado à morte. Eles disseram um para os outros aqui no verso 4, se dissermos, entremos na cidade, há fome lá dentro, na cidade, em Samaria. Nós vamos morrer lá. Se ficar aqui sentado, nós também vamos morrer. Vamos morrer de fome, vamos morrer de algum animal que ataca, vamos morrer do povo sírio que vai ver nós dando sopa aqui na porta, vai passar a lança aqui, passar a faca. Nós vamos morrer aqui. Vamos lá no arraial dos sírios, ou seja, vamos lá nos inimigos e falar assim, ó, nós estamos aqui e queremos comida. Tem? Vai que cola. Porque nós já estamos mortos. Se a gente morrer, estamos no lucro. Bora. Levantou os 4 e foi. A Bíblia não fala aqui, ela não cita, mas eu acho que o Espírito Santo de Deus agiu aqui, despertando neles isso. Lógico, né? Mediante a fome, o calor e tudo mais que eles passavam, que incomodavam eles ali. Bora, estamos mortos mesmo. Morto aqui, vamos morrer lá. De repente, lá nós não morremos. Movimentou eles. O Espírito de Deus movimentou eles. E eles foram lá e descobriram a mina, descobriram a fonte. Eles buscaram a oportunidade através de uma atitude.
atitude, sem medo de errar, sem medo de se arriscar. Eu sou pecador. Você reconhece que você é pecador? Você reconhece que você está condenado à morte e tem que buscar oportunidade para viver? Uma coisa que eles tiveram, você ter temor de Deus e pensar no seu próximo, não sendo egoísta, como eles assim o foram. Eles reconheceram isso. Entrou numa tenda, comeu, bebeu e saqueou tudo que podia e escondeu no mato. Aí voltou de lá de novo, está limpo. Vamos para outra tenda, limpou o que podia, de novo. Aí chegaram à conclusão, peraí, gente, peraí, tem muita coisa aqui, e o povo passando fome lá dentro. Pensou no outro, pensou no próximo. Você tem que ter o temor de Deus e pensar no seu próximo também, mesmo que o tempo esteja favorável para você. Você pensa, o tempo está favorável só para mim, né? O sol nasceu só para você, a chuva está caindo só para você. Não. E, por último, esses leprosos compartilharam as boas novas. As boas novas aqui, concordam comigo, que eram uma notícia que trazia informação a respeito de que eles mais estavam precisando. O que eles mais estavam precisando? Comida. Então as boas novas diziam de vida. Nós vamos comer, buchinho cheio, vamos trabalhar, vamos viver, vamos ter energia. Júlio, quais são as boas novas? As nossas boas novas que nós temos que falar lá fora. Falar de Jesus, proclamar o Evangelho, cantar, se você tiver esse dom, tocar, se você tiver esse dom, para Jesus, anunciando. É assim que a gente tem que anunciar as boas novas, como os leprosos fizeram. Fazer isso aos que precisam. Sejamos como os leprosos nesses dias de crise. E, finalizando, queridos, dependendo do que você, de quem você for na hora da crise, dependendo de como você for na hora da crise, assim você será abençoado. Assim você receberá. Assim será a sua condição na hora da bênção. O que aconteceu com o rei? Rei Jorão, ele perdeu a oportunidade. Deus mandou o profeta, lá no capítulo 9, do verso 1 ao verso 13, aqui de 2 Reis, Deus manda o profeta Eliseu ungir Jeú como rei no lugar de Jorão, de tanta coisa errada que ele fazia. E ele não se dobrava diante do Senhor. Ele não era crente. E não se dobrou, dura cerviz. O profeta, no caso, nosso profeta Eliseu, aqui do nosso texto, verso 18 aqui a gente vê que ele foi honrado, porque na palavra dele, lá no verso 2, se cumpriu. Quando ele falou para o capitão, capitão Júlio, você vai ver o que eu estou falando, só que você não vai comer, você não vai papar, você não vai aproveitar da bênção. Só faltou eu falar assim, você vai morrer. O capitão foi atropelado, né? Morreu. Não aproveitou. Agora, os leprosos experimentaram abundância, porque reconheceram que eram pecadores. Reconheceram a condição deles, limitada. Estamos mortos mesmo, morrer aqui, morrer lá. Nós somos sujos, trapo de imundície, pecadores. Mas eu ainda posso abençoar pessoas. Eu ainda posso ser usado como instrumento do Senhor para abençoar os meus irmãos. E assim eles foram honrados e salvaram o povo dele. Porque esse era o povo deles, eles eram samaritanos. E estavam à porta da cidade, pedindo esmola.
como leprosos. Então, queridos, o que você faz? Quem é você diante de crises? Diante de problemas? Diante da sua Samaria sitiada? Quem é você? Eu sei que se eu perguntar o que você quer ser, talvez a maioria que está aqui no templo vai dizer que quer ser como os leprosos. Mas lá no fundo do seu coração, responda para você mesmo. Quem eu sou? Como eu tenho agido? O que eu tenho feito nesses dias? Eu quero que você reflita nisso. Vou te pedir para você ficar de pé, para a gente poder orar, fazer a oração final. Acredito que o pastor vai descontar do meu salário, porque já está passando a hora. Curva sua cabeça, vamos orar. Vamos bendizer o nome do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa oportunidade aqui diante do teu altar. Ministrarmos, Pai, a tua palavra. Ó Deus, eu espero, orei, para que o Senhor tenha falado ao coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor, Deus glorioso, o Senhor que era com o povo de Israel, ali em Samaria, Pai, naqueles dias terríveis. O Senhor fale ao coração dos meus irmãos, Pai, nessa noite. Pai, que a partir desse início de semana, desse início de ano, nós tenhamos, Pai, nessa segunda semana, Pai, desse ano que se iniciou, nós tenhamos transformações. Nós tenhamos vidas transformadas aqui pela palavra do Senhor. Não pelo que eu disse, mas pelo que o Senhor fala. Pelo que a sua voz vem ao nosso coração. Pelo que o Espírito Santo do Senhor ministra sobre as nossas vidas. O Senhor traga o entendimento, a revelação aos meus irmãos, Pai. Nesses dias. De que o Senhor é o grande eu sou. O Senhor é o Deus provedor. O Senhor é o Deus que cuida de nós. Independente de qualquer circunstância, Pai. Qualquer circunstância. O Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. E vai continuar cuidando. Até que o profeta diga, amanhã a sua bênção vai chegar. Até que o Senhor traga a luz. Até que o milagre aconteça. Até que a porta se abra. Seja o Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida desse povo que nos assiste nessa hora, aqui no templo, nas redes sociais. Seja o Senhor trazendo a sua paz, a porção do teu Espírito, as bênçãos, Pai, reservadas para cada um, para cada família, para cada homem, cada mulher. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos.